Olá, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chakra plexo solar. Bom, gente, dando continuidade nos vídeos anteriores, né, nós estamos fazendo uma sequência de vídeos falando sobre os chakras por conta da ativação kundalínica. Para você, se você perdeu, chegou aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, volta alguns vídeos que a gente está falando sobre a ativação da energia kundalínica e a gente está fazendo assim, é uma síntese na verdade, é um resumo, não tem como a gente falar muito sobre isso, porque esse assunto é um assunto extremamente amplo e complicado, não é simplesmente os 7 chakras como a gente está acostumado a ouvir pelo sistema Indo-Brahmani, porque na verdade o que os Indos fizeram? Eles fizeram um resumo dos chakras e pegaram apenas os 7 principais chakras que fazem lá a alinhação, o alinhamento, a ativação com o todo, com o espaço, né? E eles fizeram uma síntese para a gente poder entender como isso funciona. Mas na verdade nós temos muitos chakras espalhados pelo corpo, inclusive um em cada ponta do dedo, muitos mesmo. Então assim, não teria como se a gente fosse falar só sobre chakras, a gente ia passar o resto da vida falando sobre isso aqui no canal, porque não dá tempo, né? É uma coisa que realmente é bem complexo, mas a gente vai resumir o melhor que a gente pode dentro do que vocês precisam para entender sobre essa ativação dos chakras, e aí depois fica a critério de cada um de estudar, de entender um pouquinho mais, de realmente pesquisar a fundo várias fontes diferentes para poder fazer um filtro e pegar aquilo que realmente importa para você, tá? Mas hoje a gente vai falar do chakra plexo solar, que é um dos mais complexos de todos os chakras. A gente falou no vídeo anterior sobre o sacral. O sacral já é um chakra que é um pouco complexo porque ele é ligado em 3 outros chakras. E agora nós vamos falar sobre o plexo solar, que é ligado no básico, no sacral, no coração e na garganta. Então ele sozinho, quando ele é ativado, ele já começa a mexer nos outros chakras também. Então é por isso que é importante falar sobre isso, para você entender que quando a gente faz a ativação de um chakra, não necessariamente você está ativando só aquele chakra, porque se ele estiver conectado com algum outro, já começa a interferir. É tipo o corpo, nós temos lá as nossas veias, e o coração é um órgão do corpo, mas quando ele bate, ele interfere em todos os órgãos do corpo, porque ele manda sangue para tudo. É mais ou menos a mesma coisa com os chakras, eles estão todos interconectados. Então quando ele ativa, ele já está mexendo com um sistema completo. É o que a gente chama de sistema holístico. A palavra holística nada tem a ver com misticismo, como as pessoas acreditam. O holístico significa que, por exemplo, vamos ver esse estudo com uma visão holística. Significa que você vai olhar como um todo, você não vai olhar num lugar específico, né? Então não é um ponto, você vai ver como um todo. Então isso que se chama holístico. E a mesma coisa acontece com esse chakra. Esse chakra, quando ele entra em ativação, ele funciona como um todo, como um holístico ali no corpo. Ele meio que mexe com tudo. E é por isso que ele é tão complicado. A cor dele é a cor amarela, ele fica pra cima do umbigo, mais ou menos nessa parte aqui assim, entre o peito. Quando você faz essa dobra aqui no peito, ó, ele fica exatamente nessa bolinha aqui, ó. É quando você vai sentir, às vezes dá a impressão que você comeu muito, mesmo quando você não comeu nada, é porque ele tá com energia, a energia tá querendo fluir ali, e aí ele dá uma sensação de, nossa, parece que eu comi demais. E aí você coloca a mão aqui assim, né? Só que a comida não para aqui, né? A comida bate aqui, mas ela não para aqui, ela é pra baixo lá. Então ele fica bem assim, no começo mesmo do intestino, bem em cima assim, e por isso que a gente sempre tem a sensação de que há alguma coisa errada com a comida que a gente comeu. É muito comum as pessoas falarem, nossa, eu comi alguma coisa hoje, eu tô me sentindo inchado aqui em cima, e não é. Né? O inchaço, quando você come, vai direto pro organismo, para as tripas mesmo, e o problema vai ser sempre na tripa. A tripa não vai trazer para cima, o máximo que vai subir é refluxo. E o refluxo vai queimar a garganta, você vai sentir o esôfago todo machucado, né? Porque realmente machuca, mas não tem nada a ver com essa dor que a gente sente aqui em cima. Essa dor que a gente sente aqui é sempre ligada ao chakra do plexo solar, porque ele traz essa coisa de inchaço, a gente se sente às vezes inchado, né? E para quem nunca teve,
Eu vou compartilhar com vocês a experiência. Ataque de pânico é justamente nesse chakra que dá o ataque do pânico. Então, não tem, quando você vai no médico, faz exame, não tem nada que mostre isso, né? Então, para quem não sabe o que é um ataque de pânico, é uma sensação que você sente do nada, de acordo com as experiências de vida que você está vivendo. E esse chakra, como ele o nome dele em Indo-Brahmani, significa aquele que é repleto de joias. Então, porque ele tem um monte de cristais dentro dele. E esses cristais eles meio que dão um senso de vida, de direção na vida da gente. A gente já vai falar sobre isso já já, mas só para vocês entenderem, esses cristais, eles meio que se mexem entre eles. E quando eles se mexem nessa ativação, nessa bloqueio de energia, ou ativação de energia em potencial, quando a energia está muito ativada, né? Potencial. Tinha a potência, ou a potencialidade, né? Tinha um potencial para ser ativado. No minuto que ativa, mas ativa com força, dói também. Então ele é bem doloroso por conta de ter muitos cristais. Então esses cristais eles ficam se mexendo lá dentro. E aí eles machucam, dói. Então assim, não machuca, mas dói por conta do movimento que ele faz. E é isso que dá a sensação de inchaço. Quando a pessoa tem o ataque do pânico, que é por conta de determinados problemas que ela tem na vida emocional dela, esses cristais, eles se abrem. E quando eles se abrem, porque eles estão tentando entender qual é o senso de direção da vida da pessoa. A gente já vai falar sobre isso já já. E eles se abrem para poder buscar, tô perdido, o que eu faço da minha vida? E aí, nesse momento, dói muito, mas muito mesmo. Então, para quem já teve um ataque de pânico, eu tive 3 vezes já. O meu primeiro ataque de pânico aconteceu às 3h45 da manhã, é um horário que eu acordo sempre. E eu achei que eu tava tendo uma parada cardíaca. E aí eu falava, meu Deus, eu tô morrendo, porque mas era uma dor insuportável, assim, não tem como explicar essa dor. Eu não sei como que é uma dor de ataque cardíaco, mas essa dor, pra mim, foi a mais forte que eu já senti na minha vida. E eu fui pro hospital, porque eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco mesmo, e chegou no hospital, eles fizeram todos os exames e não tinha nada. Daí o médico me chamou um psicólogo, o psicólogo veio, a gente conversou, e ele falou que era por conta dos problemas emocionais mesmo, que eu estava passando naquela época. E é difícil de acreditar, gente, porque a dor é uma dor tão forte, mas tão forte, que eu fiquei com ela quase que uma semana. Então eu lembro que assim, no final da primeira semana, eu apertava que assim, e doía ainda. Então, assim, é uma dor, é uma coisa emocional, mas que dá uma dor física. Olha o tamanho do problema quando ele se somatiza, gente. Vai somando, vai somando. Quando ele se somatiza, ele vira de fato um problema na matéria, né? Material mesmo. Aqui no concreto mesmo. E esse é justamente o chakra que faz essa coisa acontecer. Então quando você está com a sua vida emocional em harmonia, com os seus chakras todos bonitinhos ali, trabalhando a meditação de forma que o estresse esteja controlado. Roberto, a gente vive numa vida estressante. Como que a gente controla o estresse? Basta você colocar o teu relógio para despertar a cada 1 hora, e a cada 1 hora você para 1 minutinho do seu tempo só para respirar profundamente. Respira, guarda um pouquinho o ar, solta, respira de novo, guarda um pouquinho o ar, aspira, né? Aspira, guarda o ar e respira. Aspira, guarda o ar e respira. Porque dessa forma você faz com que os níveis de hormônios dentro do seu corpo consigam estar controlados e consiga com que esse chakra funcione de forma correta. Porque lembra, esse chakra é o mais complexo de todos os chakras. Se ele estiver com problema, todos os outros vão ter problema também. Esse chakra é o chakra responsável pelo... Agora nós vamos falar sobre isso. Esses cristais que estão dentro dele são os cristais que nos dão a direção da nossa vida. Então quando a gente está em busca de um emprego, em busca de um amor, em busca de qualquer coisa, esse chakra aqui ele é a bússola. É ele que vai te mostrar qual é o caminho. E lembrando que nós estamos falando do sistema primário Indo-Brahmani, tá? Então esses daqui são apenas os 7 chakras, porque tem muitos chakras, e na verdade esse chakra do plexo solar, ele está conectado a muitos outros chakras, tá? Então a gente está falando assim, aqui do sistema Indo mesmo, que é para você poder entender como ativa esses 7 chakras, porque se a gente for começar a falar dos outros, a gente vai perder muito tempo, tá? E aí esse chakra é ele que faz você caminhar pela vida e encontrar as coisas
que você tem que encontrar. É ele que traz pra você as coisas, é ele que ele te leva a encontrar as suas coisas e ele traz pra você as coisas que precisam encontrar com você. A gente precisa lembrar que nós somos um corpo atômico num campo atômico. Então o campo atômico, né, que é um field, em inglês chama-se field, que é uma malha que fica em volta do planeta, e essa malha ela se movimenta de acordo com o desejo da Matrix, fazendo com que os corpos atômicos que estão aqui dentro se movimentem entre eles, lembrando que os opostos se atraem, e daí negativo vai atrás do positivo e assim por diante, para poder... que aí entra aquela história famosa de macho e fêmea, que as pessoas acham que é macho do sexo masculino, e não tem nada a ver com isso. Né? Por isso que é tão difícil para as pessoas entender quando a gente toca no assunto, por exemplo, de homossexualidade, que não tem nada a ver com macho masculino e fêmea feminino. É yin e yang, positivo e negativo. Os opostos se atraem. Quando a energia oposta se atrai, pronto, aconteceu uma conexão. E é exatamente isso que acontece com esse campo, com essa malha magnética que temos em volta do planeta, fazendo com que os corpos atômicos vão de encontro um com o outro, de acordo com essa lei da física, que os opostos se atraem. Ficou claro para você? É esse chakra que vai fazer com que você vá de encontro com essas pessoas. Isso, gente, é uma parte que explica, assim, muito bem por que às vezes você se identifica muito com uma pessoa ou você não se identifica nada com ela. Todo mundo ama aquela pessoa, mas você não gosta dela. Sabe aquele velho ditado clichê, meu santo não bateu com o santo da fulana? Nem conheço a fulana, nem conheço o ciclano, mas a gente não vai muito bem? Por conta disso, porque vocês naquele momento, naquele período de tempo, vocês estão com... os átomos estão polarizados iguais. Aí vira aquela coisa do ímã, né? Quando você pega o ímã, o positivo com o positivo, você tenta colocar e ele fica empurrando, não encosta de jeito nenhum. Quando você quase está encostando, ele vira e gruda do outro lado, vai pro negativo do ímã. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gente, porque nós somos, aqui dentro é esse chakra que tem esse ímã. Então quando você chega perto de alguém, às vezes alguém que você gosta muito, que você super adora conversar e que você tem uma vibe super maravilhosa, você chega perto daquela pessoa e naquele dia você sente que alguma coisa não vai. E aí você até fala, nossa, a fulana estava carregada hoje. E na verdade não tem nada a ver. Isso é uma crença. Crença limitante que faz com que a gente feche portas, construa muros na nossa vida. Porque a gente acredita que fulano ou ciclano está carregado. E é muito importante, o outro não existe, tudo que a gente vê no outro está dentro de nós. Se você acredita que alguém está carregado, é porque você está refletindo os átomos que estão dentro de você. Não significa que a pessoa tem um problema e ela está trazendo o problema para você. Claro que existem pessoas problemáticas. E a gente vai falar melhor sobre isso futuramente quando a gente chegar no assunto vampirismo. Que as pessoas, existe uma má concepção do termo vampirismo que faz com que as pessoas acreditem que o vampiro é aquele que chega e absorve a energia do lugar e vai embora feliz e deixa todo mundo ruim. E não é bem assim que funciona. Mas a gente vai falar sobre isso no futuro, tá? Esse chakra aqui, o plexo solar, ele faz com que você se identifique ou não com as pessoas. Que você queira estar na presença dela ou não. E aí entra essa crença limitante que faz com que você... Ah, não fui com a cara do fulano. E aí você não quer nem saber mais se o fulano é uma boa pessoa, como que ele se comporta, se ele tem boa índole, se ele tem bom caráter, se ele poderia te ajudar com alguma coisa, se você poderia ajudar ele em alguma coisa, se ele tá precisando da sua ajuda pra alguma coisa. Então você meio que acabou de criar um muro ali por conta de que o seu chakra naquele dia ele te levou até aquele encontro, porque é ele que faz esse encontro acontecer, mas os átomos não estavam de acordo. Então você se vira, vai embora. Vai pra tua casa, vai pro teu canto e depois você volta de novo a fazer aquele encontro, porque se o seu chakra te trouxe àquele encontro é porque algo está ali pra você ou pra ele, porque na verdade assim, existe toda uma conexão entre nós como seres humanos. Nós nos conectamos com os outros seres humanos para ativar os chakras e os arquétipos dos outros. Nós dependemos, como ser humano, nós dependemos uns dos outros para fazer as ativações dos arquétipos e dos chakras. Lembra disso, tá? É muito importante isso. A sociedade, né,
que ela existe justamente para que você, porque ninguém é autossuficiente, por mais que você consiga fazer um monte de coisa sozinho, e você fala, ah não, eu não preciso de ninguém, eu vou viver sozinho, a gente pode viver sozinho, mas para atingir o próximo degrau, o próximo step ali da escada, você depende de uma outra pessoa, porque é ela que vai te dar o arquétipo que você precisa para criar uma conexão mental, para, por exemplo, se você está buscando prosperidade. Vamos falar de Napoleão Hill. Adoro usar esse exemplo. Porque Napoleão Hill, ele não sabia o nome disso naquela época. Mas ele chamou de o encontro das mentes mestres, né? Então, quando você reúne amigos, pessoas que estão querendo discutir problemas para as empresas, para suas respectivas empresas ou respectivas ideias, e aí você reúne esse pessoal para tomar um café, para tomar uma cerveja, para tomar uma caipirinha, alguma coisa, e aí, mesmo que vocês não discutam sobre aquilo, o ideal é discutir, mas mesmo que vocês não discutam, no final daquele dia, todo mundo vai ter um insight, as pessoas vão sair de lá com problemas resolvidos, porque um ativou o arquétipo do outro, um ativou o chakra do outro, e fez com que a coisa espacial, né, lembra que a informação ela está no espaço, a informação chegasse até nós. E aí lembrando que nós temos todo um mecanismo aí nos chakras para poder fazer essa informação chegar, ser filtrada, ser entendida, ser compreendida e ser colocada em ação. Então, esse é o que Napoleão Hill chamava de encontros mestres, que é o que o seu chakra plexo solar faz você ir de encontro com essas pessoas. Então é por isso que a gente está falando sobre isso. Então você vai de encontro com as pessoas porque você tem uma missão para ser resolvida ali com aquelas pessoas. Lembra que todo mundo que passa na sua vida passa por uma razão? Mesmo as pessoas que você não conhece, mesmo as pessoas que param você no ponto de ônibus e falam, ô moço, que horas são? Aí você olha lá e fala, 12:15. Aí a pessoa fala assim, obrigado, vai embora. Aquela pessoa que te perguntou que horas são, aquela pessoa que nem te perguntou nada, estava do seu lado ali no metrô enquanto você estava esperando chegar na sua estação, aquela pessoa ali que estava do teu lado, ela estava interagindo com você arquetipicamente, né, de acordo com o sistema de arquétipos Indo-Brahmani, fazendo, arquétipo não, de chakras Indo-Brahmanis, fazendo com que os seus chakras e os chakras dela entrassem em ativação. E geralmente, depois que isso acontece, a pessoa se sente ou muito bem, ou muito mal, porque tem essa coisa de, o fulano estava carregado, e não tem nada a ver com isso. É só porque, dependendo da quantidade de energia atômica que você e aquela pessoa tinha, às vezes ou ativou demais, né, entrou profundamente, porque nós temos, como seres humanos, algumas pessoas têm o poder de entrar e levar muito daquela outra pessoa junto com ela. Então a pessoa chega em casa, às vezes ela nunca tá sozinha. Ela trouxe junto com ela todo mundo que estava dentro do metrô, todo mundo que estava no meio do caminho, todo mundo que estava no ônibus. Ela deita na cama, parece que, nossa, o mundo tá caindo em cima dela. É porque ela tá trazendo junto com ela a informação atômica de todo mundo. Nós temos esse poder, nós temos essa consciência que quando a gente não entendeu ainda, mas a consciência tá lá, tá? De que quando a gente passa pelo mundo, a gente vai levando um pouquinho desse mundo junto com a gente. Esse mundo vai construindo quem nós somos. E é o chakra do plexo solar que faz isso acontecer, porque ele te leva a encontrar as pessoas que você precisa encontrar para ir fazendo as coisas. Roberto, e se o meu chakra do plexo solar não estiver ativado, o que acontece? Daí as pessoas que estão com ele ativado vêm até você. Existe um encontro de vidas, né? E esse encontro não necessariamente serve para discutir ideias. Às vezes eu sempre falo isso nas análises de arquétipos pessoais, que existe, principalmente no Tibete, né? Mas existem no mundo lugares, retiros que você faz silencioso. É um retiro que você chega lá na porta, na entrada lá. Quando a gente faz no Brasil é assim, ó, o pessoal chega lá na entrada, eles já deixam celular, bolsa, eles deixam absolutamente tudo lá, eles não entram com absolutamente nada, só com a roupa do corpo. Fica tudo lá no armarinho deles, cada um tem o seu armarinho, e a pessoa entra, e do momento que ela pisou lá dentro e entrou pra dentro, ela não fala mais nenhuma palavra, até o minuto que ela vai embora. Não pode falar. Pode rir, pode chorar, mas não pode falar. Porque quando você fala, você está manifestando o teu ego, geralmente. Quando você fala, você está manifestando o teu ego. Quando você não fala, você não está manifestando nada, você está permitindo que o universo chegue até você. Então, isso é uma dica que eu quero deixar para vocês hoje. Tentem passar um dia todinho sem falar. Roberto, não consigo, eu falo demais. Então, passa meia hora.
Amanhã passa 40 minutos, depois da manhã passa 50 minutos, vai aumentando. Você vai ver a quantidade de energia que você vai ter no final do dia, em termos de, quando eu falo de energia, não é energia porque, nossa, eu tenho que gastar energia. Não, não é isso não. Energia que você vai ver uma sensação de bem-estar dentro de você. Porque as palavras são desnecessárias. Mas a gente só entende isso quando a gente faz uma imersão profunda dentro de nós, em silêncio. E nesses retiros que existem no Tibete, que a gente faz também no Brasil, mas tem no mundo todo, principalmente no Tibete, você vai pra lá e você não fala nenhuma palavra. Às vezes você passa 7 dias lá sem falar uma palavra. Acorda, toma água, toma café, janta, almoça, deita, dorme, sem trocar uma palavra. Você faz o que tem que ser feito dentro do silêncio. Gente, é incrível, mas a gente sai de lá com uma expansão de consciência tão grande, um conhecimento tão rico, parece que você falou com 1 milhão de pessoas, e nada mais é do que a consciência atômica que aconteceu lá. Tava todo mundo um do lado do outro, todo mundo em silêncio, todo mundo meditando o dia todo, e o simples fato de vocês estarem todos no mesmo lugar, um ativou o chakra do outro, um ativou o arquétipo do outro, fazendo com que a coisa aconteça. E aí a informação começa a chegar. Quando você chega na sua casa, você tá lá no dia seguinte, né, conversando, tomando um café, de repente você fala, nossa, eu tive um insight. Na verdade, aquele insight que você teve naquele momento, não foi porque aquele momento te propiciou isso. Foi porque antes você permitiu que o teu corpo absorvesse a informação. E aí leva um tempo, lembra disso, leva um tempo para você entender o que você tá vendo, para você filtrar o que você está recebendo, para você poder falar sobre isso mais tarde. Faz sentido para você? É mais ou menos assim que acontece. Então primeiro você tem uma vivência, absorve tudo em silêncio, você nem sabe que está absorvendo, mas já está absorvendo, tá? Então quando você tá lá no metrô, tô lá no metrô esperando minha estação de metrô chegar para eu descer, você está absorvendo o conhecimento de todo mundo que tá aqui, ó. Não é um conhecimento do que a pessoa sabe, é um conhecimento de ativação energética. Então aquelas pessoas têm os chakras delas, os que estão ativados, os que não estão, e você pega os que estão teus e os que não estão e vai trocando. Você dá os teus para ela dá os delas para você. É mais ou menos assim que funciona. Isso se chama consciência atômica. E aí, quando você chega na sua casa, aquela consciência tá com você. E aí você fala, nossa, tive uma ideia que agora vai resolver o meu problema. Aí você vai lá, aplica a ideia, resolve o problema. Isso acontece com todo mundo. A gente tem a necessidade de ter uma vida na sociedade para que isso aconteça. As pessoas que ficam sozinhas dentro delas, as pessoas que são muito introvertidas, que nunca falam com ninguém, que nunca se colocam com outras pessoas, elas têm mais dificuldades para resolver esse tipo de problema. Esses tipos de problemas, porque elas não têm a ativação que elas necessitam. Elas só vão ativar quando, eu preciso ir no supermercado, porque a gente precisa ir em algum lugar, a gente tem que ir para não morrer, senão a gente fica louco, né? Então, principalmente agora nessa época de quarentena, que tá todo mundo em quarentena e o pessoal tá ficando louco justamente por conta disso. Existe a falta de sociedade, a falta de interação social. E quando você tem essa falta de interação social, você não consegue ativar os seus chakras, os arquétipos, fazendo com que o teu corpo comece a entrar em depressão. Então, essa depressão, lembra que eu falei que o que não se usa atrofia? É mais ou menos isso. Tá trancado em casa, em quarentena, sempre com as mesmas pessoas. Às vezes os chakras e arquétipos das pessoas que estão ali com você não são os chakras e os arquétipos que você precisa. Ou são exatamente os mesmos que você já tem, no mesmo formato atômico. Então começa a criar aquela repulsa, né, que você não quer mais, né, você quer outra coisa. Quantos divórcios não estão acontecendo agora nessa quarentena por conta disso? Porque as pessoas se amam, mas elas não podem ficar juntas por muito tempo, porque elas precisam sair para a vida para ativar os chakras e os arquétipos para poder voltar para casa e se interagir melhor. Como isso não está acontecendo, as pessoas estão começando a repulsar, porque começa a ativar demais, e aí repulsa, lembra que o imã repulsa lá, positivo com positivo ou negativo com negativo, tem que ser opostos para se atrair, a mesma coisa. Acontece nesse caso. E aí, é esse chakra que faz tudo isso. É ele que leva a gente a nos encontrar com essas pessoas para ter essas interações atômicas, para ter a consciência atômica e poder expandir na vida. Isso é uma forma que a gente tem de... Lembra que a gente tem uma missão na vida? Todo mundo tem uma missão na vida. Se você quer saber qual é a tua missão na vida, me contrata, eu faço estudo de arquétipos e a gente consegue descobrir, te ajudar a encontrar a tua missão de vida, mas a gente tem cada pessoa tem uma missão na vida e essas pessoas, elas podem
Elas podem não, elas devem sair para a vida para poder viver, para poder estudar, trabalhar, criar uma sociedade, desenvolver a sociedade, e nesse desenvolver a sociedade, estudar e trabalhar, é quando ela começa a se conectar com outras pessoas e interagir com essas pessoas atomicamente. E aí que a coisa começa a acontecer, porque esse chakra, ele começa a receber essas informações o tempo todo para te dar a bússola da vida, né? Ele se abre tranquilamente, não é numa pancada só, porque se ele se abrir numa pancada só, você tem uma crise de pânico. Ele se abre tranquilamente para te mostrar qual caminho que você deve seguir na sua vida. Esse chakra está ligado com o sacral. Então as tripas, lembra que eu sempre falo isso, gente? A tripa da gente, ela fala com a gente. E a tripa meio que diz, pode ir, não pode ir, pode fazer, não pode fazer, é legal, não é legal, fica aqui, não fica aqui, é sim ou não. Essa é a resposta das tripas. E a gente tem que escutar essas tripas, as tripas falando. Porém, é o chakra do plexo solar que vai te levar nesses lugares para que a tripa fale. Então você percebe como tá bem conectado? Então, por exemplo, você chega no lugar, sua tripa fala, aí o seu chakra sacral diz, não, você tem que sair dali. Então o chakra do plexo solar, ele sempre vai estar te levando nos lugares para que os outros chakras falem com você e possam te entregar aí uma mensagem, fazer com que você cumpra a tua missão de vida, por exemplo. Então quando você descobre, mesmo que você não saiba, não há a menor necessidade, na verdade, de sabermos qual é a nossa missão de vida, porque lá no fundo a gente já sabe, é que a gente é cabeça dura, a gente quer teimar, a gente é teimoso, a gente quer ficar teimando com a vida, e a gente acaba fazendo coisas que a sociedade pede que nós façamos, né? Então, assim, o teu pai, vamos supor, isso é uma coisa que acontece muito, pai e mãe são médicos, o filho nasceu, vai ser médico. Aí já começa a estudar e falar desde criança, olha, você tem que estudar pra ser médico, porque você vai ser pediatra, e a criança às vezes quer ser artista, quer ser ator, quer ser dançarino, quer ser cabeleireiro, quer ser... não quer ser nada, quer bordar, quer ficar em casa, quer ser dona de casa. A pessoa... Gente, nós temos o poder de ser o que a gente quiser ser. O problema é que a gente escuta a sociedade, a família, os pais, os amigos, né? Quem tá ganhando mais dinheiro, quem tá conseguindo ir mais longe na vida. E o que é ir mais longe na vida? A gente não sabe, porque a gente tem como comparação pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que estudaram muito, pessoas que não estudaram nada. Então a gente começa a pensar assim, bom, se a pessoa não estudou nada, então ela é uma fracassada. Se a pessoa é dona de casa, ela é uma fracassada. Se a pessoa é mãe e fica em casa, ela é uma fracassada. A gente começa a julgar as pessoas achando que aquilo é fracasso. E na verdade, muitas vezes aquilo é justamente o sucesso. Porque a gente está aqui no planeta temporariamente, a gente vai deixar tudo aqui. Além de estar temporariamente, a gente ainda vai deixar tudo aqui. Então você começa a ir numa disputa que você não sabe para onde está indo, e você começa a correr atrás, a conquistar, a trabalhar, sai de casa às 5 horas da manhã, volta meia-noite depois da faculdade ou depois do trabalho, que ficou trabalhando até tarde, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos, para os familiares, trabalha que nem um condenado, de repente tem um ataque do coração, morre e fica tudo aqui. E aí você não aproveitou a sua vida, não fez nada do que você queria fazer porque você estava correndo atrás daquilo que a sociedade diz que você deveria fazer. Você percebe o quanto isso é uma corrida contra o tempo? Porque lembra que a gente morre, a gente está morrendo desde o dia que a gente nasceu? Se você nasceu, você já está morrendo. Então é assim que a gente tem que pensar. Nós não estamos aqui para ficar. Não adianta acumular rios de dinheiro. Qual é a tua experiência como ser humano aqui na Terra? O que você traz? Lembra que nós somos seres de luz em uma experiência terrestre. Então o que você está trazendo da luz para deixar aqui? Porque daqui você não vai levar nada para lá. Isso eu garanto para você. No dia que você morre, fica tudo aqui. E você não vai usar. Então ainda há o perigo de você morrer e ainda querer ficar aqui por conta das coisas que ficaram aqui. Fica vagando aqui, que é o que a gente chama de espíritos que vagam, né? As pessoas que estão por aí ficaram presas à matéria. Elas ficam presas à matéria porque elas acreditam que a matéria é mais importante do que a luz. E elas não conseguem enxergar o que é de grande na vida. Porque elas não conseguiram enxergar o que era de grande aqui na Terra. Então quando a gente não entende isso aqui na Terra, a gente continua lutando numa corrida que não acaba nunca para acumular bens, esquece do que realmente é importante e quando morre, continua preso aqui por conta daquilo que a gente acumulou, porque a gente acha que é nosso. A gente não tem nada. Nem o corpo, nem o ar que a gente respira. Tenho que devolver. Puxa pra dentro e tem que devolver pra terra, né? Então assim, nada é nosso. Essa ilusão de que eu tenho
é uma grande ilusão que não vai nos levar a lugar nenhum. Então não se julgue se você é uma dona de casa, se você trabalha lá no supermercado servindo um cafezinho, muito obrigado pelo teu serviço. Eu adoro o cafezinho que você serve, eu adoro tomar cafezinho no supermercado. Se você é gari e você limpa a rua, gratidão pelo teu trabalho. Se não fosse você, o nosso planeta estaria muito mais sujo, porque as pessoas são imundas, elas não têm educação, elas jogam lixo no chão. Então a gente tem que valorizar pessoas que muitas vezes são os mais desvalorizados, né? Muitas vezes não, geralmente, sempre são os mais desvalorizados. Eu tenho uma mãe que foi diarista a vida toda. A minha mãe estudou contabilidade, mas quando ela estava no último ano para se formar, ela teve que abandonar tudo para ir cuidar dos irmãos. E ela depois se casou, virou dona de casa, e quando meu pai morreu ela teve que virar diarista, porque era a única coisa que ela sabia fazer, né? Porque já fazia muitos anos que ela tinha estudado contabilidade. Eu vivenciei isso, eu experienciei isso. A minha mãe é a pessoa que limpava a casa do pessoal. Ela deixava a casa perfeita para quando essas pessoas chegassem em casa, eles pudessem respirar, pudessem curtir a casa, porque já tiveram um dia todo de trabalho. Vocês acham que essas pessoas valorizam esse trabalho? Não é todo mundo que valoriza. Tem um ou outro que valoriza, mas a maioria despreza, acha que é inferior, porque não estudou, não tem diploma, não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem doutorado, não fala outros idiomas. Eu vivenciei isso, eu experienciei isso. Eu vi a forma como as pessoas tratam a minha mãe só porque ela era diarista. Então, você percebe como que as pessoas estão com valores invertidos? Esse é o ponto que eu quero chegar. E tudo tem a ver com o centro do plexo solar. Tá? A gente está falando do plexo solar. A gente tem que levar em consideração que a nossa missão na vida não é que o plexo solar nos leva a completar essa missão. Não é correr atrás daquilo que vai ficar aqui. É correr atrás daquilo que a gente pode trazer da luz para o planeta e levar daqui de volta para a luz. É a consciência. Nós estamos aqui para buscar uma consciência. Nós viemos buscar algo. Lembra disso. Para levar de volta para casa. Então a gente está indo levar uma consciência de volta para casa. Isso é uma coisa muito importante que você não pode esquecer. E essa é a missão do plexo solar. De forma resumida é isso que acontece. Cuide do seu plexo solar da melhor forma possível para que você possa ser um ser humano em expansão de consciência. E para cuidar dele, para ter ele bem ativado ou bem alinhado, simplesmente faça sua meditação de 1 em 1 hora lá, 5 minutinhos, 1 minutinho, não precisa mais que isso. Tranquilamente, até você se sentir mais tranquilo. A cada 1 hora, coloca o seu relógio para despertar de 1 em 1 hora e você vai ver como a tua qualidade de vida vai melhorar. Porque se esse chakra funciona, todos os outros funcionam também. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. A gente precisa transformar a mente das pessoas para que elas possam expandir a consciência e encontrar com algo mais maior, mais maravilhoso, mais perfeito. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.